Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui no nosso quarto episódio para falar com as pessoas ou alguma das pessoas responsáveis por esse evento. Estamos aqui mais uma vez diretamente da 21ª Jornada Nespro e do 2º Congresso de Criadores, aqui em Porto Alegre, casa cheia. Estamos recebendo eu e a Gabriela, né, hoje o professor Júlio Barcelos e também a Maria Antônia, para falar um pouquinho sobre o desafio que foi organizar esse evento. É um evento que por si só, hoje já se vende sozinho, já é um marco hoje da pecuária não só gaúcha, mas nacional e internacional. E sobre o que está sendo discutido aqui de assunto técnico, assunto prático, enfim, para trazer isso para o produtor. Antes de mais nada, gostaria de dar as boas-vindas para vocês, que estão aí gentilmente nos atendendo. Então, é um prazer recebê-los, contar com a parceria sempre do Nespro e do Agroextensão. Então, deixar já o nosso muito obrigado, Gabriela? Porque estamos aqui hoje graças a vocês, e estamos produzindo conteúdo e ajudando a divulgar esse conteúdo de forma conjunta. Então, muito obrigado. Sejam bem-vindos. Bem, antes de falar da jornada, é muito importante ressaltar o significado do agroextensão. Porque o estender por meio da extensão nada mais é que conectar, mas só conectamos aquilo que desejamos dizer, contar, multiplicar quando nós levamos conceitos, verdades, emoções e algo que possa transformar a vida da sociedade. E o agroextensão, ele é um canal da Faculdade de Agronomia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul que leva todas essas percepções, sensações e resultados. Então, o Nespro se associa a isso. Nós nos sentimos um braço do agroextensão. E esse braço agroextensão hoje traz o corpo para cá, que é o agroextensão como um todo, para reverberar aquilo que neste evento se traduz e também se conecta. Então nós estruturamos uma programação que vai muito naquele alinhamento desde o momento em que o Nespro foi criado. Perceber o que a sociedade, que é o consumidor, deseja, o que ela percebe do produto, no nosso caso, carne bovina, e aí voltar até a base da produção, que é o dentro da porteira, mas que não é o suficiente, porque para entrar na porteira é necessário os insumos. Então, nós contemplamos a cadeia como um todo. Então, naturalmente, a programação do evento abarca esses aspectos da percepção da sociedade, dos grandes direcionadores de mercado, as exigências internacionais e chegando num foco mais regional nas oportunidades. E as oportunidades são muito boas para a pecuária brasileira, para a pecuária gaúcha, mas para aproveitar as oportunidades é fundamental a inovação, a tecnologia, que é o conhecimento aplicado e, portanto, o conhecimento. E o conhecimento ele é gerado onde? Dentro do ambiente acadêmico, dentro do ambiente de pesquisa. Então, trazer tudo isso de uma forma integrada é um desafio, mas nós conseguimos ao longo dos anos e compreendendo tudo isso, sentindo tudo isso, para traduzir numa programação que atrai as pessoas. E isto causa desafios. E para responder esses desafios de executar, de gerenciar tudo isto, quando as pessoas querem comprar, eu quero participar, é preciso também formação de pessoas com novas habilidades. E a Maria Antônia, que está ao meu lado, é a responsável por parte disto. Ela é que
faz a venda. E isto também vai configurando uma formação e uma habilidade profissional que extrapola aquelas características e habilidades formais dentro do ambiente acadêmico. Então, a jornada ela não é um lugar, um espaço para transitar o conhecimento científico e tecnológico. Também é para isso. Mas é para permitir que todas as equipes aprendam a trabalhar em equipes, se integrem, sejam capazes de sentir o peso e a responsabilidade e reagir proativamente sem entrar naquela profunda dificuldade de se encolher que nem uma tartaruga, quase que num ambiente depressivo. Não, esta pressão tem que ser capaz de desafiá-los para que eles busquem as energias e a vontade de fazer melhor, e com isso eles vão se preparando para o dia que saírem pela cancela da Bento Gonçalves 7712, que é a Faculdade de Agronomia, saiam mais bem preparados para o mundo. A jornada também é para isto. Maria Antônia, pode. Muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Depende quando o pessoal de casa, claro, ou da rua, ou da onde estiver nos ouvindo, nos escutando. Muito bem, obrigada pela oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês. E realmente a jornada é um evento onde a gente consegue trazer o que a gente estuda, toda a participação no grupo de pesquisa, a gente consegue trazer ele não só no conhecimento científico e na produção científica, mas também nessas habilidades que o professor falou. Então, quando a gente tem que organizar um evento desse porte, e quando eu entrei no Nespra, era um evento que tinha 250 pessoas. Era uma outra estrutura, apesar de já acontecer há muito tempo. E aí, hoje, a gente vem para um evento que acontece com 600 e um pouquinho mais, né? Mais de 600 pessoas. Então, eu vi esse crescimento e todas as habilidades que a gente desenvolve, porque é um evento que nos exige não só a venda, mas a organização. E a entrega, que é a grande dificuldade. A entrega. E assumir a responsabilidade. E eu acho que o principal, como nós, profissionais do futuro, é a equipe, se relacionar com a equipe. São muitas pecinhas para que esse evento aconteça hoje nessa estrutura e nessa grandiosidade, que a gente começa a organizar com muito tempo de antecedência, 6 meses, no mínimo, né? E todo esse tempo, a gente tem que ir se relacionando com a equipe e desenvolvendo habilidades que é obrigado, né? Porque tem uma etapa muito grande antes de tudo isso acontecer. Bom, eu acho que não precisa nem esperar um evento acontecer. O Nespro, o Agroextensão, o GEAD, fazem parte, são um grupo de estudos, de pesquisas dentro da universidade que já proporcionam isso para os estudantes, né? De poder participar, conversar com o professor e aplicar isso que a gente vê dentro da sala de aula nesses grupos. Claro, é muito interessante essa. Agora nós vamos inverter vocês no outro lado e agora eu observando todo esse teu desenvolvimento e desenvoltura te dá uma capacidade hoje, assim como eu estava me referindo a Maria Antônia, de amanhã, quando formada, coordenar equipes, trabalhar em marketing. Hoje, o que uma empresa, essas que estão aqui, buscam? Profissionais que tenham essa capacidade de se comunicar, de se expressar, de pensar, de traduzir pensamentos em algo muito simples. Então, um palestrante aqui, ele transforma todo o seu conhecimento científico numa linguagem objetiva, sintetizada, e que todas as pessoas, eu estava escutando o professor de Forrageiras, que veio lá de Lages. O André, a gente entrevistou ele agora. O professor André. Então, aquela simplicidade de transformar números, conceitos, estatísticas, abordagens teóricas em algo útil é o nosso papel. E isto é um exercício que
me perguntando para a Maria Antônia, interagindo, vai desenvolvendo novas habilidades que nós nem conhecemos, nós não sabíamos disso. Então, quando nós somos expostos ao desafio, é que nós vamos descobrindo, olha, eu sou capaz de fazer isso. Para fazer isso, eu preciso estudar mais, me treinar mais, me capacitar mais. E isto será uma ferramenta muito diferente. Que quando tu vais receber o diploma, ela não estava na tua grade curricular, ela não estava no teu histórico escolar, mas ela estará no teu currículo de vida. E isto faz uma diferença muito grande. Por isso que eu acho que esta sinergia que nós estamos tendo com o Agroextensão, com o professor André, ela é muito bacana. Isto aqui foi motivado pelo Agroextensão, uma estrutura mais profissional, isto dá trabalho, isto exige profissionalismo. Então, isto também. E eu acho que dentro do ambiente acadêmico, sempre que houver a possibilidade de tanto professores quanto estudantes aproveitarem, isto é um laboratório. Um laboratório que se testa quantos conhecimentos aqui dentro. Mas o mais importante é o exercício de testar, que são as novas habilidades. E isso é muito importante. E lá fora a sociedade valoriza muito. Olha aquelas meninas falando, isso aí, que legal, isso que bacana. As pessoas querem ver a juventude evoluindo. E isso, e o nosso papel, como já não somos mais professores hoje, nós somos quase que... Não gosto muito da palavra mentor, porque ela remete quase que a um coaching, a outras interpretações que vamos solucionar os problemas do mundo ou daqueles que ainda não administraram suficientemente a sua cabeça para adquirir a maturidade. Não é isso. Mas eu acho que nós somos hoje quase que um piloto de avião que nós vamos conduzindo, escolhendo as rotas para melhor fazer com que aqueles por nós conduzidos cheguem primeiro do que os demais que não tiveram essas oportunidades. E saindo um pouquinho disso que tudo que nós estudantes ganhamos, também é muito legal ver como o Agroextensão e uma jornada como essa consegue estender, literalmente, né, o conhecimento científico gerado dentro da universidade de forma muito prática e aplicável às pessoas que realmente estão no campo. A gente ouve muito na jornada como as pessoas são gratas por esse conhecimento científico que é gerado e é exposto a elas de uma forma tão fácil. Esse é o desafio, né? Ouvindo vocês falando, né? De certa forma acaba sendo um momento de muita felicidade, porque talvez dá para contar nos dedos. Não sei se enche duas mãos, talvez, ou não sei se enche uma, né? Hoje, do ponto de vista do Agroextensão, nós conseguimos atingir mais um objetivo, e eu acho que do professor Júlio também, que é a dividir a mesma mesa, o mesmo espaço, né? Dois pilotos com duas pessoas que representam toda a comunidade acadêmica, estudantil da Faculdade de Agronomia, né? A gente sabe que nós temos uma equipe também, né, menor um pouco que o Nespro, mas também grande, e muito grande também do Nespro, que hoje a Maria Antônia também aqui representando, mas que são pessoas que todo mundo se integra um pouquinho, né, para poder integrar o todo. E aí sim fazer com que um evento né, eu estava falando, tá, Maria Antônia, de 700 pessoas, casa cheia, 600 e pouquinho, vamos arredondar para 700. Nós temos muitos congressos nacionais, né, que não atingem esse público, né, que são itinerantes, que são congressos já, sei lá, o Nespro está na sua 21ª edição, mas são congressos que têm muitas, né, que pegam uma sociedade, enfim, que não conseguem atingir esse público. Então, também é um desafio, né, muitas vezes, ou a jornada já está maior que muitos congressos brasileiros, congressos internacionais, né, por quê? Porque acaba, né, tendo que montar, né, vocês de casa não estão vendo, mas quem seguir as redes sociais do Nespro, do Agroextensão, enfim, vai poder ter a dimensão de que foi o evento.
da parte de exposição, da parte das palestras lá dentro, que está aqui nas nossas costas, né? De que a quantidade de pessoas, a quantidade de empresas que estavam aqui. Por isso que eu comecei falando, né, que a jornada já é algo que se vende sozinho. Não estou dizendo que vocês não correram atrás, certo? Claro. Né? Mas hoje já tem, já vai ter a jornada. Né? E os ingressos finalizaram, felizmente, de uma forma muito antecipada. Tivemos muitas dificuldades, a Maria Antônia, para gerenciar tudo isso, dizer não tem mais ingressos. Se por um lado é importante, alcançamos o objetivo de lotar um auditório, que é sempre um desafio. Para qualquer palestrante, convidado, chegar ali tão pouco. Não, esse desafio foi superado. Agora, como ser firme para dizer ao gaúcho não. Como dizer não tem mais lugar? São desafios. E isso é um aprendizado para todos nós. Então, de novo, eu vou voltar àquela analogia que também o professor André destacou. Nós somos os pilotos desse avião. Mas vocês não são passageiros. Vocês fazem parte da equipe que é a tripulação, que nunca é passageiro. Os outros descem, vocês continuam, descansam um pouquinho e voltam. E daqui 10, 15, 20 anos, vocês vão estar na tripulação, com outros rótulos, outros selos, outras vidas, mas continuam, talvez já pilotando. E é isso que a gente deseja. Pilotem os outros. Porque aqui vocês têm a oportunidade de aprender tudo aquilo que nós erramos. Onde nós erramos. Esse é o maior significado. Onde nós acertamos, para colocar 700 pessoas aqui dentro, não precisamos repetir. Agora nós precisamos compreender onde nós erramos para dizer não. Onde nós erramos para não dar um atendimento melhor ainda. E ninguém nasce grande. Ninguém nasce grande. Então, quando foi entregue o primeiro boletim do Agroextensão impresso, eu me manifestei dizendo lá, olha aqui, ninguém nasce assim. Todos nascem muito pequenos. E é assim, nascer é de uma semente. A gente precisa cuidá-la, dar todos os recursos para que ela possa crescer. Só que ela não é como um ser vivo que chega a um ápice, envelhece e vem seus sucessores. Nós trabalhamos com ideias, as ideias não podem desaparecer. Então elas continuam, só que para uma ideia ter validade no seu tempo, ela precisa inovar. Então o desafio, quando nós surgimos há 20 anos, era num outro patamar. Olha, vamos fazer algo, não existiam redes sociais, não existia nada. Não existia tela de projeção de LED, não tinha nada disso. Mas naquele tempo a ideia era nova. Hoje, daqui 10 anos, este videocast, podcast, agrocast, nós não sabemos como ele será. Será totalmente diferente. Só que nós precisamos estar com nossas ideias sempre num ambiente muito dinâmico. Então, pensando o ano que vem, como será a 22ª Jornada NESPRO? Como será isso? Quais são os temas? O formato? Será que o mesmo? Será que as pessoas que saem daqui realizadas, o ano que vem, elas voltam, mas elas vão perguntar, o que tem de novo? E a mesma coisa. Então, o agroextensão, cada dia um desafio. E superando cada pequeno desafio, está a grandeza da conquista. É
verdade. E assim, né, se nós formos pegar toda essa caminhada, né, que o professor Júlio acabou de falar, toda essa caminhada, nós começamos a destacar, né, algumas inovações de ideias, de proposições diferentes, né, do que talvez todo mundo está acostumado a ver, né, é justamente, bom, o Nespro, nosso braço direito na divulgação de parte animal, ou seja, de informação técnica, ou seja, até dos próprios índices, né? E agora aumentando, né? Nós também fomos desafiados. Professor André, eu não consigo ler sempre o que o Nespro publica. Como solucionar esse problema? Bom, como é que nós vamos solucionar esse problema? Vamos virar um audiobook. Então agora começamos a gravar. Ficou muito bacana. Eu escutei, ficou muito. Olha, sem uso de IA ainda, claro, né? Claro. Então, como nós temos pessoas, vamos usar as pessoas. Mas esse é o desafio. Bom, então a pessoa hoje é o nosso desafio, né? Claro. De estar remando para o mesmo caminho, de trazer cada vez mais inovação. Ou seja, hoje nós finalizamos, a partir do momento que nós encerrar aqui a nossa gravação, a nossa conversa, já fica, bom, como é que nós vamos fazer diferente? Né? A Jornada Nespro talvez é uma das, vamos dizer assim, um dos primeiros eventos do Brasil e quiçá do mundo que está utilizando essa estrutura, né? Talvez de casa vocês vão ter uma noção, né, do que é dentro de um evento, produzindo conteúdo paralelo do que está sendo falado lá dentro das palestras. Justamente para as pessoas que às vezes, olha, não pude ir, tive uma dificuldade, enfim, N possibilidades de dificuldades de acessarem, não se desligarem um ano sequer da conexão com o Nespro, com a jornada, e aí surge, claro, essas, né, possibilidades de nos unirmos e entregar um conteúdo, entregar uma experiência, né, como todo mundo gosta de falar agora, sim, diferente para quem quer consumir o conteúdo, não quer ficar distante do Nespro, né, de quem não quer ficar um ano sem ver o professor Júlio, mesmo que de forma, né, física, ou os nossos alunos. Então, eu acho que quebramos, inclusive, mais um paradigma. E o desafio maior, talvez, nem é montar toda essa estrutura, né? Embora se tenha aí uma queima de energia. Claro. O problema começa hoje de tarde, claro, após o encerramento, de como é que vai ser a 22ª. É a avaliação, a análise. E a gente vê que há 21 anos isso vem acontecendo e vem crescendo. E o professor Júlio sempre ressalta, né? A entrega. Foi como nós iniciamos esse podcast. Então, o nosso propósito é sempre como a gente pode servir melhor as pessoas. Isso é tanto a agroextensão como o Nespro, com a jornada. A nossa preocupação sempre são as pessoas. Como servi-las da melhor forma, como surpreendê-las na próxima jornada, como atendê-las aqui, como todas sendo muito especiais. Então, isso é muito importante para o Nespro, acho que é muito importante para qualquer evento e qualquer instituição que queira perdurar no tempo, né? Ter um propósito muito firme, ter as pessoas em primeiro lugar, e nós, como estudantes que participamos como passageiras desses eventos, dessas instituições, o privilégio de aprender tanto com pessoas que já têm muita experiência. E como o professor falou, eu estou passando aqui por essa jornada, mas já aconteceram diversas outras. E eu tenho o privilégio de chegar e aprender tudo que já deu errado para não repetir o erro. Então, quanto o nosso caminho é encurtado, né? Sim, e toda essa transformação em termos de conteúdo hoje, as diferentes plataformas, nós vamos nos constituindo. Então, para uma pessoa ler algo sobre o Nespro, ela se conecta no agroextensão. Então, não é indiretamente, diretamente, nós fazemos parte do agroextensão, o agroextensão faz parte do Nespro. Vocês vão numa festa e fazem uma pergunta assim: como é que eu volto para casa agora? Chama um carro por aplicativo. Então ele vai fazendo parte da tua existência também. Ele é o meio. Ele é o meio. E daqui um pouco ele está nos teus contatos, ele faz parte. Então, o agroextensão está se tornando um veículo por aplicativo tão amplo
que lá quando alguém senta no veículo, no veículo por aplicativo, não vai marcar aquela opção não quero conversar. Que é o meu caso, eu marco, eu não quero conversar. Eu quero conversar. E aí, agroextensão, olha aqui a previsão climática, olha que legal. Estou esperando chegar o meu agroextensão, já saiu. Ao mesmo tempo, tem toda uma preparação. Nós, por exemplo, do Nespro, que todos os meses já escrevemos um texto que agora mudou para colocar no agro, extensão, no boletim. Agora o foco já é outro. Eu monto uma planilha, mês a mês, quem vai escrever sobre o quê. E está escrito lá. É com foco agora para o usuário final. A linguagem muda. Muda. E aí, de novo. Claro, e aí é de novo. É treinamento na escrita, é usar um outro tipo de linguagem, treinamento de novo. Então, quando alguém vai lá, fez um concurso, trabalhou num órgão de extensão, e o chefe diz assim, olha, me prepara um textinho aí para os produtores de bergamota. Não tem problema nenhum. A linguagem já sabe. Eu sei como fazer isso, eu já fiz quantas vezes. Eu fiz no mínimo 2 por ano lá no... Eu já tenho esse treinamento. De novo, sem treinar, sem fazer, sem executar, a gente vive no campo teórico. E aí, professor André, eu não reclamo mais, já passei dessa fase de reclamar. Mas aí eu observo que para fazer tudo isto, é preciso um pouco de vivência. É preciso um pouco de colocar o pé no barro. Acho que muita, né? Muita vivência precisa. É preciso. Então, talvez por isso nós não tenhamos 2, 3, 4 mãos de tantos grupos trabalhando, porque diferente das décadas passadas, nós poderíamos ficar restritos exclusivamente a um conhecimento, mesmo que altamente evoluído, mas dentro ou na frente de uma bancada, de um laboratório, ou dentro daquelas paredes. Só entre nós. Ou às vezes eu comigo, nem com os outros. Hoje não tem espaço para isso. Então, agora, sair dessas paredes da frente da bancada com uma outra capacidade de entrega é muito mais desafiador. Com certeza. E o mundo ele avança tão rápido, tantos conhecimentos são gerados, mas é uma obrigação nossa, eu acho, como profissionais do futuro, não só gerar esse conhecimento, mas garantir que ele chegue aos produtores, né? Então, acho que vem muito como papel da agroextensão e da jornada, mas não adianta só gerar, né? A gente poderia, quanto conhecimento já foi gerado, a gente poderia já estar muito à frente, mas às vezes falta acessar os produtores da melhor forma e da forma mais acessível com o conhecimento. Então, eu vejo que esses canais são cada vez mais importantes. É fundamental. Só para talvez direcionar assim, a jornada Nespro, e também sei que o horário de vocês está um pouco apertado, né? Porque o evento está rolando e vocês são altamente demandados. Como que a jornada Nespro hoje, né? Se vocês quisessem talvez fazer então um direcionamento especificamente para quem está participando ou para quem ainda não teve a oportunidade de participar. A jornada Nespro, hoje, pelo menos o que nós conseguimos ver circulando aqui no evento, nós encontramos estudantes, encontramos professores da casa e fora da casa, né, da URGS, nós encontramos a indústria, e aí eu talvez poderia falar a indústria de ponta a ponta, a indústria que ajuda a criar e que ajuda a comercializar, e nós encontramos também a sociedade de modo geral. Como que é a jornada Nespro, né? Se nós olharmos aqui, né, ciência, experiência e atualização em um só lugar, como que ela se organiza justamente para, de certa forma, englobar tudo, todo o processo de produção da carne? Bem, e produtores também, né? Eu respondo essa parte e a Maria Antônia fala do perfil. Que a Maria Antônia, como coordena toda essa parte, ela conhece o perfil dos participantes. Bom, em primeiro lugar, nós precisamos compreender que o grande... Se nós sempre tem que ter sido definido o objetivo. Tem que ter clareza nisso. Se nós quiséssemos atrair
estudantes é um tipo de programação. Só pecuarista é um outro tipo de programação. A sociedade, de uma maneira mais ampla, é um outro tipo de programação. Agora, como conciliar tudo isso? Fazer várias jornadas dentro de uma só? Não. Nós temos que transformar isso como um sistema que os diferentes atores se enxergam. Porque quando entra um pecuarista para assistir, talvez o olhar dele seja muito mais do ponto de vista técnico. Como maneja uma pastagem melhor, como trata melhor o gado, como cuida da saúde, como alimenta melhor. Mas se nós transformarmos este interesse dele em algo que se conecte também com... E os preços como estarão? Ele não se sente isolado, ele quer ter a preocupação de preços. E se ao mesmo tempo nós colocarmos algo muito inovador, mesmo que esteja muito distante dele. Mas olha que interessante esta plataforma de gestão climática. Eu tenho uma seca na minha propriedade, nunca me falaram que quando tem seca o carrapato dos animais não se reproduz. Olha que interessante isso. Ao mesmo tempo, a indústria precisa enxergar essas múltiplas conexões. E se alguém fala, olha, as tendências de consumo de carne serão estas, tem uma nova pirâmide alimentar, e alguém que tem essa capacidade de comunicar, até mesmo com a imprensa, fala sobre isso, então, cada agente que constitui esse público começa a se enxergar. Então, a programação ela tem que ser um grande guarda-chuva que todos consigam se abrigar embaixo, mas se sentindo bem, não com divisões internas. Sim, todos se comunicam. E esta capacidade dos diferentes agentes se comunicarem é que talvez seja o mais importante. De novo, o conteúdo de uma palestra, muitas vezes, não é o mais importante. As pessoas dizem, como foi importante. Encontrei o professor André lá. Encontrei o professor Paulo Carvalho, fazia anos que não o via. Encontrei meu colega de turma. Então, ontem na palestra do professor Pens, um professor aposentado da universidade, e o presidente da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, o professor Pens tinha sido paraninfo do presidente. Ambos fazendo uma palestra em conjunto, debatendo em conjunto. Então, a programação é o palco de uma grande festa onde precisa todos os ritmos musicais, mas que no final todos encontram um ritmo que está mais adequado para a sua dança e para as suas experiências. A Maria Antônia tem esse conhecimento do perfil, ela poderia complementar isto falando desse grande universo. Muito bem. Então a gente vê que tem muitos produtores rurais que participam do nosso encontro, muitos estudantes também que vêm aqui em busca de networking, vêm em busca de oportunidades de estágio, inclusive, porque tem muitas empresas que nos patrocinam. E pensando nos produtores rurais que vêm, e a gente consegue rastrear que eles vêm em uma vez e voltam. Então muitas pessoas não estão vindo pela primeira vez, o que nos indica que eles vêm e se agradam muito do evento. É justamente isso que o professor Júlio falou. Primeiro, que as nossas palestras são muito diversas. Então, nós temos conteúdos técnicos, mas também nós temos conteúdo sobre gestão, números, que é o que os produtores buscam. E eu acho que essa questão do justamente vim uma vez e voltarei, porque começa a se criar uma comunidade. Então, quem eu vou encontrar? E quem não vem acaba ficando de fora desse grande grupo que como só... se fosse uma festa. Exatamente. Não quer ir, tá com preguiça. Não vou, né, Maria? Não vou. Aí depois não foi, e o teu amigo diz, tu perdeu. Aí vem uma sensação tão estranha, né? O ano que vem eu quero ir. Exatamente. E o principal, acho que não é nem o conteúdo técnico das palestras, seja sobre gestão, manejo reprodutivo, o assunto que for, mas são os insights e as provocações que a gente consegue ter, os produtores principalmente, e levarem para suas propriedades. Porque aqui é uma grande troca, tanto das palestras como das conversas que acontecem nos bastidores, nos coffee breaks, que também fazem sucesso. E, enfim,
dá para ver que, enfim, a comunidade, né, a festa é uma grande festa, né, enfim, é bom, porque isso nós precisamos de mais iniciativas. Antes eu falava, né, um dos objetivos que nós atingimos, né, como agroextensão também, é poder dividir a mesa, né, professores da mesma instituição, né, da mesma faculdade, inclusive, que hoje está cada vez mais difícil. Né? Ou seja, produzir esse tipo de ação diferente ou até de organizar um evento próprio, né? A gente sabe o trabalho que dá, né? Nós também ajudamos organizando outros eventos, teremos um daqui alguns dias aqui também, né, de uma outra sociedade, mas esse talvez com certeza um desafio que nós precisamos motivar mais pessoas a iniciar, né, esse processo de inovação dentro da universidade. E para nós finalizar, enfim, mais uma vez agradecer de coração, né, Gabriela, a oportunidade que vocês nos deram, enfim, também, né, de poder gravar e produzir conteúdo aqui dessa forma. Gostaria de deixar, né, o espaço aberto para que vocês pudessem fazer um convite, ou seja, falar com essa comunidade que participa dessa grande festa, acho que já não é a primeira vez, né, no tom de agradecimento, como vocês quiserem, para quem esteve aqui, mas para quem virá novamente no ano que vem, pela primeira vez, ou retornará já da transição de muitos anos vindo dessa grande festa aí. As minhas palavras iniciais ontem na abertura do evento, elas começaram com o reconhecimento, o agradecimento por toda essa presença de pessoas, por todas as manifestações nos diferentes canais de tudo que este evento representa para eles. O desafio, alguém me perguntou hoje, e o ano que vem, o que vocês vão inventar? Porque os seres humanos, à medida em que a satisfação de qualquer um de nós, ela somente ocorre quando o resultado está acima daquilo que nós esperávamos. À medida que nós começamos a fazer entregas cujos resultados são cada vez mais elevados, a expectativa vai aumentando. Então, o que nós teremos de novo em junho de 2026? 27. Não teria capacidade de dizer hoje o que fazer, porque seria uma irresponsabilidade da minha parte. Todo esse dinamismo do mundo nós não sabemos, mas certamente nós vamos ir nessa direção de entregar sempre algo surpreendente. Não necessariamente precisa ser novo, inovador. Às vezes, e agora eu vou recuperar uma expressão do professor Aino Jacques, que foi diretor da Faculdade de Agronomia, foi nosso professor, um cientista de reconhecimento mundial. Quando há poucos dias num evento, eu apresentei um slide cuja referência era de 1800 e pouco. E o professor Aino levantou a mão, interrompeu e fez um comentário e dirigiu o seu público. Vejam, 2 séculos atrás, uma informação sendo recuperada. Por meio de quê? Dos livros. Então os livros são eternos, eles não ficam velhos, eles ficam velhos fisicamente, mas a mensagem, ela continua. Então, às vezes, entregar o novo pode ser algo muito antigo, dito com outras palavras. Então, todos aqueles que já estão se preparando para 2027 terão muitas novidades. Talvez o setor de ovinos, que também é pecuária, nós possamos trazê-lo para cá. É um outro público, será muito interessante. Muita coisa acontecerá. E aqueles que nos seguem, aqueles que valorizam
e valorizam, não posso esquecer, o primeiro grande selo, que é a da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O segundo é o selo da Faculdade de Agronomia. Esses 2 selos têm mais de 100 anos. Nós recém estamos construindo, mas estamos construindo, abrigados nestes selos centenários, com seriedade, com muita franqueza, dizendo o que precisa ser dito, construindo a nossa reputação. E o que talvez encante as pessoas é a reputação que o Nespro vem conquistando ao longo dos anos. Então, não é uma marca, a gente não precisa chamar de marca, não é isso. Mas é um símbolo que tem significado para as pessoas, porque nós construímos embaixo de um significado muito maior, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, para finalizar, é através dessa reputação que a gente vem construindo esse grande evento, e é muito importante que os participantes atuais e futuros entendam que é uma grande oportunidade onde todos os maiores pecuaristas se encontram, as maiores empresas, as inovações. Então, é uma oportunidade que não pode se perder, é o maior evento do sul do Brasil de pecuária. Então, não tem motivo para estar fora. Né, dentro de um shopping na capital gaúcha. Então a gente fala de pecuária, fala de campo dentro da cidade. Então eu acho que é isso que acaba unindo todo mundo, né? Tanto sim, muito interessante. De todos os que lados. Você está colocando. Essa ideia foi idealizada em 2019, ela não é nova. Não é nova. A quebra de paradigma foi em 2019 que nós colocamos no papel, contratamos este espaço. Em março de 2020, vocês lembram da pandemia. Aí nós falamos assim, não, peraí, em 2 semanas a gente volta, não vai ter problemas. E chegou o mês de abril, e chegou o mês de maio, e aí, vamos conseguir realizar? Toda a administração do shopping dizia, não, vamos esperar um pouquinho mais. E aí surgiram todos os protocolos internacionais, e nós tivemos que postergar essa ideia. Não paramos com a jornada. Ela não parou nunca. Ela foi para o Parque Internacional de Exposições de Esteio, não tinha ninguém também, mas lá nós fizemos a nossa jornada virtual. 2021, continuava tudo fechado. Repetimos a nossa jornada virtual. 2023, continuava uma exposição internacional de animais híbrida. Fomos de novo para Esteio. 2024, voltamos para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e, quando viramos para 2025, essa ideia, essa sementinha estava lá, ela precisava era de soma térmica, precisava de uma série de princípios aí para germinar. Germinou e voltamos com muita força para fazer o indivíduo, claro que um simbolismo, o da bombacha dentro do shopping. E é isso, gente. Esperamos todos novamente. Com certeza deverá ser aqui novamente. Este é um momento que está consolidado. Nós não temos uma preocupação de colocar 1000 pessoas no evento. Nós preferimos fazer com muita segurança, com seriedade, com responsabilidade. E aqueles que desejarem participar vão comprar com muita antecedência e garantir. Isso é como um show de um grande cantor. Não tem mais ingresso, a gente não precisa entrar em desespero. Não tem. Aí talvez o ano que vem possamos, depois de lotadas as inscrições, filmar, gravar, transmitir. Muitas coisas poderão ser feitas. Mas esperamos todos em 2027. E o Agroextensão, certamente já diferente. Nós vamos dizer assim, vocês lembram que nós tínhamos aquela mesinha redonda naquele aquário, agora já é um outro mundo. Talvez, por que não? É isso. E isso é o que atrai, isso que faz com que a vida seja maravilhosa. Sempre o que vem pela frente. Bom, queria então agradecer ao professor Júlio Barcelos, a Maria, por estar aqui com a gente, e também agradecer ao professor André pela oportunidade de estar aqui no podcast, da gente disseminar, né, tudo que a gente aprende dentro da faculdade, no campo também, para o produtor, para outros estudantes, e é muito grande essa gratidão
por estar carregando o nome de peso, né, da URGS, da agronomia, Nespro, e agora o agroextensão que vem se consagrando cada vez mais. Isso aí. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Gente, obrigado. Com isso, finalizamos aqui a nossa conversa, né, com essa mensagem. Enfim, foi um bate-papo muito bom, né? Nós, professores, que agradecemos você sempre. Foi um prazer e nos vemos no próximo ano, então. Até o ano que vem. Obrigado, pessoal. Até mais. Obrigado.